Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Dias, horas, anos e estações são nomes comuns no nosso dia a dia. Mas para que eles aconteçam, uma série de fenômenos ocorrem dentro e fora do nosso planeta. Rotação, translação e glaciações são eventos que afetam a vida na Terra. Estudar esses fenômenos é o trabalho da ecoastronomia, tema tratado pelo professor Cláudio Bevilacqua no Simplifísica de hoje. Confira! E depois das estrelas, o que tem? E o que é essa coisa chamada Via Láctea, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente mal se dá conta, aprende nos livros de geografia, são as estações do ano. Elas são fruto da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da órbita Terra-Sol. Forma um plano, que é uma elipse, e devido a essa inclinação, tem uma parte no hemisfério norte que é iluminada, no Polo Norte, durante um período, lá no verão no hemisfério norte, e o verão no hemisfério sul é o contrário. Esse é o primeiro fenômeno de origem astronômica que afeta as nossas vidas. E a perguntinha, qual a duração das estações? Todo mundo. Ah, é 3 meses para uma, 3 meses para outra, dá 12 meses, que dá 360 dias, considerando o ano, o mês jurídico de 30 dias. Mas se a gente for contar, o outono começou agora um pouquinho antes das 2 da tarde, né, 14 horas. Se a gente for contar esse horário até a próxima entrada do inverno, a gente vai ver que o nosso outono vai durar 92,7 dias, o inverno 93,6, o nosso verão quase 89 dias e também a primavera 89 dias. Isso porque, nós vamos ver adiante, a órbita da Terra não é circular, é uma elipse. Então, os principais movimentos da Terra que influenciam no clima em longo prazo. A variação da obliquidade da eclíptica. A obliquidade da eclíptica significa a trajetória do Sol em relação ao equador celeste. Ela varia em torno de quase 3 graus. E num período de 41 mil anos. Isso significa que essa parte do Polo Norte, que é o mais importante do que o Polo Sul, no caso que a gente vai esclarecer agora, significa que tem 3% a menos de energia numa fase do que noutra. A revolução, todo mundo sabe, a Terra dá um giro em torno do Sol em 365 dias e uns quebradinhos. Por isso que precisa fazer o ano bissexto. A excentricidade da órbita. Os planetas têm órbita quase que circulares. Mas, e por isso que Plutão caiu fora, tem uma órbita muito excêntrica. Excêntrica quer dizer, sai fora do formato circular. Esse fenômeno ajuda, é um período de variação entre 98 e 100 mil anos, faz com que a excentricidade varie. Atualmente é quase um círculo perfeito. Daqui a 100 mil anos, esse círculo vai ficar mais achatado. E essas variações da excentricidade faz com que uma hora a Terra esteja muito mais afastada, o periélio, que é a distância mais próxima, varia de 143 a 149 milhões. Então isso é importante,
que em 100 mil anos há essa variação. E quando ocorre isso cruzado, 143 com 157, isso tudo vai somando e vai batendo naqueles ciclos de Milankovitch que a gente vai ver. Então, temos mais um movimento que é importante, que é a precessão dos equinócios. O Sol, a cada 2.150 anos, vai vindo para trás, e ele faz isso. E, na verdade, o que a gente vê é uma variação do eixo da rotação da Terra em torno de si mesmo, em 26 mil anos, do ponto de vista astronômico. Isso aqui mostra que esse ponto, o eixo da Terra vai descrevendo um círculo, que nem um peão. Tu gira um peão, ele começa a fazer... Isso é precessão. E isso tem implicações naquilo que eu falei, os ciclos de Milankovitch. Depois tem um outro movimentozinho que não afeta muito, de 19 anos, que é um movimentozinho, além de girar assim, ele faz um movimento sinusoidal, essas ondinhas aqui. Os ciclos de Milankovitch fazem as combinações da variação da órbita, da variação do eixo, da obliquidade e a precessão dos equinócios. Tem um videozinho. Con el tiempo hemos aprendido que nuestro planeta ha vivido varias y prolongadas edades de hielo. Durante millones de años el hielo ha dominado la Tierra. Las edades de hielo comienzan cuando las temperaturas veraniegas no consiguen derretir la nieve del invierno. Año tras año, la capa de hielo crece. Tan solo las temperaturas de la zona del Ecuador pueden frenar esta acumulación. Poco a poco el planeta se calienta y la masa de hielo se empieza a derretir. Pero, ¿qué desata el comienzo de una edad de hielo? Aún no conocemos ningún fenómeno terrestre que pueda explicar estas variaciones climáticas. Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milankovitch desarrolló una teoría astronómica para explicar las edades de hielo. Según esta, el fenómeno dependía de los cambios en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Então, isso aí é um dos fatores que afeta a nossa vida e não se sabe quando. Se prevê que daqui 4 mil anos pode começar uma nova glaciação, mas é muito chute, porque tem a atividade humana, né, a atividade antrópica, nós estamos jogando CO2, e isso pode ter consequências, né, de quebrar um pouco esse ciclo. Bom, tem outras coisas como radiações e ejeções solares e supernovas. Você sabe que o Sol emite luz, mas essa luz tem coisa no meio. Tem ultravioleta, infravermelho, raio-x, ondas de rádio. Então, o que nos protege é a atmosfera. E uma das coisas que pode ocorrer é, se nós emitirmos muito CO2, é quebrar essa camada de ozônio, que está mais ou menos nessa altura aqui. O que nos protege são os cinturões de Van Allen, que depois, um pouquinho adiante, vou ilustrar, que tem uma camada forte de partículas ionizadas em torno da Terra. Outro fator, né, são as manchas solares e as ejeções coronais de massa. Essa parte aqui de fora do Sol é chamada de coroa solar. Ela é muito maior. Então, o que acontece? Aparecem as manchas no Sol em ciclos de 11 em 11 anos, onde tem esses picos. E isso afeta a Terra, atrapalhando as comunicações entre os satélites, criando campos magnéticos quando há essas tempestades, e elas formam tempestades magnéticas a mais ou menos 60 mil, 80 mil quilômetros da Terra. Isso aqui em estado normal, o nosso escudo protetor. Aqui o lado da noite é mais esticado e aqui mais achatado. Essas camadas de cebola. Tudo devido à influência da radiação do Sol, que emite o vento solar. O vento solar são partículas carregadas, prótons, elétrons e algumas partículas alfa, que são lançadas no espaço e vêm em direção à Terra de modo esférico para todo o sistema solar. Então, esse fluxo contínuo faz esse formato, e quando há uma explosão
daquelas que vêm em direção à Terra, pode acontecer de redes de energia elétrica terem os transformadores queimados. Teve um apagão em 95 que Nova York ficou 3 dias sem luz, foi o caos. Então os astronautas viram, em 14 de setembro de 2011, a formação de auroras boreais. Boreais é porque no Polo Norte. E aqui a gente tem um sistema que tapa o Sol no telescópio especial e para estudar a coroa solar, que são esses raios que estão saindo. Isso em alta velocidade, isso não é a velocidade normal, é só para ilustrar. E forma as famosas auroras boreais. Outra coisa que afeta a gente, poderia afetar, e já há gente com dados geológicos, estratigráficos marinhos, de camadas no mar, né, no fundo do mar, em corais, que explosões de supernovas, que ocorrem a cada 300 anos na nossa galáxia, na média. Quando uma estrela supernova explode, quando chega no núcleo da estrela, vai acumulando elementos até o ferro, a partir do ferro ela não consegue fabricar mais nada, tem uma parte, uma casca, que vai para fora e ao mesmo tempo ela forma um jato. E esse jato, vindo na direção da Terra, esteriliza toda a vida. É o surto de raios gama. Outras coisas que podem nos causar dor de cabeça são os famosos meteoros, meteoritos. São as pedras que vêm do céu. Todo dia tem 40 a 100 mil toneladas de fragmentos de cometas, asteroides, que quando entram na atmosfera terrestre chamam-se meteoros. E se eles chegam ao chão, meteorito, ou seja, ito é pedra, né? Então é uma pedra que veio do céu. E eles existem, os mais perigosos, existem em várias regiões, e a primeira delas são os próximos à Terra, que estão entre Marte, Terra e Vênus. E alguns cruzam a órbita da Terra. Existem em torno de 1.400 desses conhecidos de grande tamanho, mais de 1 quilômetro, a gente considera perigoso mais de 1 quilômetro, que andam aqui. Teve um asteroide em 2012, que chegou a 27 mil quilômetros da Terra, mas o bichinho era em torno de 35 metros de diâmetro. Onde ele caía é um problema. Cai numa cidade como Porto Alegre, né? Mas os bons são esses aqui, ó, que pode ter milhões ou bilhões de bombas atômicas, como há 65 milhões de anos, a cratera lá no Golfo do México, Chicxulub. Então, os cometas também, né, que são corpos menores, isso aqui é uma visão do cometa Halley. Os cometas também são bolas de gelo, que tem 2 km, 4 km, 10 km. E teve um evento na Rússia em 1908, que deve ter sido um cometa que bateu lá na Sibéria, em Tunguska, e foi ouvido, segundo a lenda, foi ouvido barulho em Paris. Mas não sobrou nada dele, então se não sobrou é porque era gelo. Depois tem uma outra camada, que tem o cinturão de asteroides no meio, depois tem o cinturão de Kuiper, onde pode ter cometas, né? O segundo é o cinturão de asteroides que eu falei entre Marte, no slide anterior, entre Marte e Júpiter, que está mais fora aqui. Depois tem o cinturão de Kuiper, que é fonte de cometas e asteroides, que se um deles se desprender em direção ao Sol, e se a Terra estiver no meio, bom, mas a chance é muito baixa. Então, os efeitos, os impactos que mudaram a Terra, na África do Sul tem essa cratera aqui, ó, Vredefort, 300 quilômetros de diâmetro, é cheio de ouro aqui, já exploraram quase tudo. Ela deve ter 2 milhões de anos. Não, bilhões.
talvez uma das mais antigas que se conhece. A cratera do México, vista do espaço, 180 quilômetros, 65 milhões de anos, é possível que tenha sido uma das que gerou a extinção dos dinossauros. Então, tudo isso, porque um choque desses levanta poeira, levanta vapor da água, faz o diabo, a cadeia alimentar que tem na Terra é quebrada. Né? Eu vou comer coelho, mas os coelhos não comem grama, porque não tem mais grama, e assim por diante. Isso é uma representação, né? Não se assuste, de um objeto que seria grande, como seria o impacto na Terra. Né? Isso é para vocês dormirem bem, assim, tranquilo, porque só vai acontecer daqui 60, daqui 35, 40 milhões de anos. Então aqui são as chances de colisão, né? Aqui as chances são cada vez, a probabilidade aqui é cada vez menor, né? Então, imagina um negócio de 20 metros, a chance aqui de estrago é zero. Está tudo zero aqui. Não tem estrago. Morre 1, 2 aí, mas não dá para consertar. 100 metros já tem um probleminha aqui, né? Problemas locais. 1 quilômetro já começa o limite dos efeitos globais. Você cai no mar, qual é o tamanho da onda que levanta e tal, tudo isso, né? Esse foi na Rússia, o famoso bólido que pegou uma cidade lá. E aí, como na Rússia todo mundo tem câmera nos carros, porque os caras se atiram na frente dos carros para pegar a indenização que quebrou a perna, né? Então todo mundo filma, para dizer, ó, o cara se atirou. E casualmente pegou um... Tá ali a cratera. Dizem que isso é de um pedaço. Não sei se é associado ao mesmo fenômeno, porque no vídeo não fala nada. Então, finalmente, a última parte da nossa sessão Terror e Alegria, o futuro do Sol e da Terra. Essa faixa seria a faixa para a atual evolução do Sol, seria a faixa onde poderia ter vida, onde as temperaturas seriam razoáveis para ter vida. Isso aqui é o famoso diagrama HR, Hertzsprung-Russell. Eles colocam aqui a luminosidade, ou vamos chamar de brilho, né? O Sol é 1. Então o Sol está aqui, ó, temperatura de quase 6.000 graus. O Sol está aqui, ele começou evoluindo daqui, e a gente chama de sequência principal quando uma estrela está transformando hidrogênio em hélio. Lá no núcleo da estrela, devido à gravidade, forma-se, pega 4 hidrogênios, transforma num hélio. Muito bem, essa energia lá dentro, a temperatura do Sol no núcleo é entre 15 e 25 bilhões de graus, não, milhões de graus. E para vocês terem uma ideia de como o fenômeno é, assim a gente não se dá conta da escala de loucura das coisas, o Sol transforma por segundo 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Aí ele vai para o ramo das gigantes, ele dobra essa esquina aqui, e ele começa a virar uma estrela gigante. Por quê? Porque começa a transformar hélio em carbono e a temperatura aumenta para 75 milhões de graus. E aí ele incha. Se ele incha, ele vai chegar até a órbita de Vênus. Até lá nós já éramos, porque os ventos que vão existir, os ventos solares que eu falei, emissão de partículas, vão ser muito grandes, mesmo que a temperatura de gigante vermelha seja mais baixa. Porque a temperatura de uma estrela, quanto mais azul, mais quente ela é. Daqui a 850 milhões de anos, o fluxo solar vai estar mais ou menos em 371 watts por metro quadrado. As temperaturas no Polo Sul, mais ou menos, vai estar 50 graus
centígrados. Aqui no meio vai estar 60, 70. E daqui 1 bilhão e 150 milhões de anos, a Terra vai estar legal, que nem Vênus. Vênus está com 470 por aí. Vai estar legal porque vai estar 1.600 graus. Aqui já não vai dar para... Aqui ainda algumas bactérias sobreviverão, né? Mas vocês veem que aqui já está acabando os oceanos, os lagos, tudo já era, né? Enfim, assim para encerrar, com um fecho de ouro, para deixar todo mundo mais tranquilo ainda, é a pergunta. Né? A gente fala em meio ambiente, preservar a natureza. Então vamos lá. Onde é que você mora? E o Sol está aqui, ó, no braço de Órion, a 30 mil anos-luz. Isso aqui tem 100 mil anos-luz. E aqui tem, nessa galáxia, 200 bilhões, eu não estou errando, de estrelas. Então, a chance de ter planetas, e está se descobrindo, já estamos chegando a quase 1000 planetas fora do Sistema Solar, né? São chamados exo, porque estão fora do Sistema Solar, exoplanetas, que estão em estrelas. Então, a chance de ter alguns parecidos com a Terra, descobriram, tem 2 candidatos, nos 1000, tem 2 candidatos de serem do tamanho da Terra e estarem na zona de habitabilidade. E um parece que detectaram molécula de água. Agora vocês veem o problema. Se tiver uma civilização, o Sol está a 30 mil anos-luz, se tiver uma civilização aqui, que há 30 mil anos atrás, enviou uma mensagem para a galáxia, né, para o universo. Há 30 mil anos enviou uma mensagem para nós, mas eles estão a 60 mil anos-luz de nós. Vai demorar 30 mil anos para a mensagem chegar até aqui. Bom, aí tem uma pergunta. Será que a humanidade vai querer sobreviver 30 mil anos do jeito que a gente está indo? É essa pergunta que liga com tudo, com o meio ambiente. Então, a astronomia é uma ciência que, se tu der a voltinha certa, ela te remete para a questão ambiental. Por isso que ela é multidisciplinar, transdisciplinar, etc. Então, todo mundo já aprendeu onde mora, né? Que é o barato aqui da ecoastronomia é saber que ambiente que eu moro. Eco, casa. Então eu moro no braço de Órion, a 30 mil anos-luz do núcleo da galáxia, uma galáxia que contém 200 bilhões de estrelas, num lugar chamado Universo. Como nós sabemos quantas galáxias tem? Isso que a gente deveria ver no céu, né? A Via Láctea. But scattered throughout space are also star clusters and extended objects known as nebulae. Made up of matter from long-dead stellar corpses, as well as new star-forming gas, these are some of the most spectacular sights of our galaxy. But faint and distant among these stars are something else, great spirals, which are galaxies, just like our own. Massive in size, with hundreds of billions of stars of their own, these are the island universes.